Bom dia, gente. Então, fazendo aquela revisão de verbos, lembra que eu fiquei devendo para vocês? Então, vamos lá. Verbos, definição, tá? Verbos são palavras que indicam ações, estado, processo ou fenômeno, ou seja, que indicam acontecimentos representados no tempo, tá? Então, ó, pode ser uma ação, pode ser um estado, um processo ou um fenômeno, tá? Que vai indicar o acontecimento do tempo, tá bom? Então, assim, o verbo não é só uma ação, tá? O verbo possui flexões de modo, né? Que é o modo indicativo, subjuntivo e imperativo, de tempo, presente, pretérito e futuro. Pretérito é o passado, número e pessoa, né, que é o singular e o plural. E a gente tem a voz passiva e a voz ativa e reflexiva, que são coisas que a gente vai aprender depois, tá? O verbo apresenta, como eu falei, essas flexões, né? Então aqui nós temos número e pessoa. O verbo apresenta flexão de número quando indica o singular ou o plural, né? Ele ou eles, né? Tu ou nós, vós, tá? Aparece no singular quando se refere a uma pessoa. Eu corro, ela corre. E no plural, quando é mais de uma pessoa. Nós corremos, eles correm. Logo, os verbos se flexionam em número singular ou plural e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Então, eu posso dizer assim, primeira pessoa do singular, ou segunda pessoa do singular, ou terceira pessoa do singular. Também posso falar primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural, tá? Então, o modo, nós temos aí, ó, o modo verbal indica a atitude do falante em relação à ação que anuncia, tá? Então, é a atitude que ele está tomando no momento. Então, assim, a gente tem um modo indicativo, quando o falante tem certeza da sua atitude. O fato é ou será uma realidade, tá? Então, está indicando o que está acontecendo. Exemplos. Estudei muito para a prova. Estudarei bastante para essa prova. Tá? Então, aí eu tenho o verbo estudar, dizendo o presente, né? E estudarei, que está no futuro, tá? Mas é uma atitude que ele tem certeza que de alguma forma vai estar aí acontecendo, ele vai estar indicando essa atitude, tá? E aí nós temos o subjuntivo, que é algo novo para nós, tá? Quando o falante não tem certeza da atitude, o fato é duvidoso ou o fato é incerto. Há uma possibilidade de que aconteça ou não, certo? Exemplos. Pode ser que eu estude hoje. Se eu fosse você, estudaria, tá, gente? Então, o modo subjuntivo é o modo em que eu não tenho certeza do que vou fazer, tá? O fato é duvidoso, incerto, ok? E o modo imperativo, que nós também já vimos, que é quando o falante expressa uma ordem, um pedido ou um conselho, né? Não sejas tão indisciplinado. Se tu uma bênção. Então, olha só, esse imperativo nós já havíamos visto, né? O bimestre passado, que é quando ele expressa essa ordem, faz um pedido ou dá um conselho, que foi até naquela parte que nós vimos um pouco sobre as viagens, tá? Então vamos lá, nós temos o tempo verbal, tá? Os tempos verbais são três: presente, pretérito e futuro. Porém, o pretérito e o futuro, ele se divide em mais flexões, tá? Então nós temos aí, ó, presente simples, amo. Expressa algo que acontece no momento da fala, tá? Então, no presente aconteceu agora, né? Naquele momento, tá? Pretérito perfeito, amei, expressa uma ação pontual, ocorrida no momento anterior à fala. Então, é algo que aconteceu no passado e terminou no passado, tá? Pretérito imperfeito, amava, expressa uma ação contínua, ocorrida em um intervalo de tempo anterior à fala, tá? Então, eu amava todo aquele momento do passado, tá? Pretérito mais que perfeito, amara. Contraste
contrasta, perdão, um acontecimento no passado ocorrido anteriormente a outro fato também anterior ao momento da fala, tá? O pretérito mais que perfeito, ele fica assim um pouco confuso. Por quê? Ele é um pretérito perfeito junto com o imperfeito, tá? Por quê? Ele está falando sobre algo, por exemplo, que aconteceu lá no passado e algo também aconteceu posteriormente àquilo. Tá? Então, são dois acontecimentos do passado, tá bom? Futuro do presente. Amarei. Expressa algo que possivelmente acontecerá em um momento posterior ao da fala, tá? Então, futuro do presente é um futuro que vai acontecer. Bem simples. E o futuro do pretérito, que está aqui o verbo amaria, expressa uma ação que era esperada no passado, porém não aconteceu, tá? É algo que eu planejei, mas por algum motivo acabou não acontecendo, ok? Então aqui, ó, a gente tem um modo indicativo do verbo amar, tá? A gente já havia aprendido presente, passado, futuro, tá? Aqui ele tá desdobrado bonitinho, com todas as formas que eu falei para vocês anteriormente, tá? Então aí eu tenho o pretérito perfeito, mais que perfeito. E tem o futuro do pretérito e o futuro do presente, tá, gente? Então aqui eu tenho ele desdobrado bonitinho, flexionado da forma correta, tá? O verbo amar é um verbo regular. Se ele é um verbo regular, todos os verbos regulares terminados com ar, aqui ele vai ter a terminação correta. Agora que a gente já está aprendendo prefixo e sufixo, eu vou conseguir explicar para vocês de uma forma melhor numa aula futura, tá bom, gente? Então aqui eu tenho ele no modo indicativo, que é o que nós já vimos, tá? E agora eu tenho aquele no modo subjuntivo, que é o que nós já estamos aprendendo agora nesse momento, tá? Que é aquele quando eu tenho dúvida, tá? Então, aqui no presente, ele tá falando assim, ó, que eu ame, que tu ames, que ele ame. Que nós amemos, que vós ameis e que eles amem. Percebam que não tenho certeza, tá? É algo do presente, mas eu não tenho certeza absoluta. Pretérito. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse. Se nós amássemos, se vós amasseis e se eles amassem. Então, é lá no passado, se isso tivesse acontecido, tá? E no futuro, quando? Então, assim, o quando também não dá uma certeza, tá? Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, como vós amardes, quando eles amarem, tá, gente? Então, olha, percebe que no futuro também não tenho certeza, será assim quando isso acontecer, tá bom, gente? Então, a nossa aula vai ficando por aqui, e aí eu vou dar uma aula posterior ao qual a gente vai estar falando ainda de verbos, que aí eu vou colocar para vocês o imperativo, e aí vou falar um pouquinho sobre as terminações do verbo para vocês, tá? Beijinhos!